Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2014. Está no ar o primeiro telejornal TVU Notícias do ano, aqui pela TV Universitária. Empresários de Uberlândia estão exportando cada vez mais. A abertura do mercado externo tem animado o empreendedorismo mineiro. De olho no mercado de outros países, empresários de Uberlândia vêm investindo no aumento da produção com foco nas exportações. Esta confecção já comercializa 5% de tudo que é produzido aqui, lá no exterior. O empresário vende lá fora há pouco mais de um ano e espera triplicar o percentual em 2014. Nós estamos fazendo investimento, inclusive em máquinas, em matéria-prima, para poder atender o mercado externo. É um processo lento, um processo demorado, porém gratificante, porque quando você consegue vender lá fora, isso entende-se que a mercadoria está apta, está com qualidade desejável, e quando nós oferecemos o mercado lá para o mercado lá fora, aqui dentro também no Brasil nós oferecemos o mesmo produto. Então acaba tendo uma qualidade superior oferecida, inclusive para o mercado interno. Esta outra loja já exporta moda praia há quase 10 anos. Apesar das dificuldades que teve no início e dos altos e baixos do mercado externo, o empresário garante que é interessante para a empresa focar as vendas lá fora. Todo empreendedor tem esse desejo, né, de colocar o seu produto no mercado externo. E é muito importante você querer colocar esse produto no mercado externo, mas também não esquecer do mercado interno. É muito importante você conciliar os dois, né? O mercado lá fora, com certeza, ele é muito mais exigente que o mercado aqui. E é muito importante para nós, empresários, preparar o nosso produto para, quando surgir essa oportunidade, conseguir colocar esse produto lá fora. E não são só as confecções que têm lucrado com este mercado. De acordo com a FIENG, o carro-chefe das exportações em Uberlândia são os gêneros alimentícios, seguidos pela confecção. Os principais compradores são os países da América do Sul, seguidos por China, Europa e Estados Unidos. Toda empresa pode exportar desde que ela tenha consciência de que motiva ela a estar exportando, né? Ou se ela não despertou para isso, né, o que levaria ela a exportar? Se é uma necessidade de tem capacidade ociosa e vou exportar porque eu preciso desovar esses meus produtos em algum lugar, de repente tem uma oportunidade de mercado, você estava expondo em uma feira, alguém passou, seu mercado pode ser Europa, pode ser China. Então, é uma oportunidade, você pode estar exportando. Ou se realmente você já está consciente no nível de eu quero realmente exportar para a Europa, ou seja, para qual país for. A consultora da FIENG ressalta ainda que a expansão do negócio para atingir o mercado externo requer alguns cuidados. Entre os pontos fundamentais estão o planejamento, a análise do mercado-alvo e o conhecimento da legislação do país de destino. Existe uma série de critérios para você exportar, não é simplesmente ter a vontade, mas o próprio site da Receita tem vários trâmites que você tem que seguir, desde a parte do desembaraço aduaneiro, né, que é uma coisa importante. Tem uma série de consultores que atuam na sua empresa, desde a área de marketing, finanças, vendas, produção, enfim, você tem um pool de consultores que é gratuito, está trabalhando na sua empresa para que ela possa ser planejada para exportação. 2014 chegou e com ele uma série de contas para pagar. Mal acabam as festas de fim de ano e o brasileiro começa a fazer contas para ver se o orçamento vai dar. Para nos dar aquelas dicas interessantes, a gente conversa agora sempre com ele, Renan Wilfel, que é economista. Renan, a gente está no dia 1º. As festas passaram, gastamos demais, presente de amigo visível, presente de Natal, presente para passar Réveillon, enfim, uma série de contas que chegam no fim do ano. E agora começa o ano de 2014, já temos IPVA aí com a tabela pronta, vem material escolar, IPTU daqui uns dias também, enfim. Quais são as contas que o brasileiro deve se importar e como fazer para dar conta do recado de tudo isso que chega logo agora de cara em 2014? Boa noite. Boa noite. O primeiro passo é a pessoa ter um planejamento, é procurar entender aonde ela gastou, de que forma que ela gastou, para conseguir ter uma condição de, com o dinheiro que ela tem em mãos, ela primeiro quitar tudo que ficou aí pendente para trás, e aí começar a pensar nessas contas que tu mesmo citou, que vão chegar agora. E sem planejamento a pessoa vai acabar pagando as contas que estão vindo e deixando alguma coisa para trás, e que vai ser pior logo ali na frente, pode gerar alguns juros, alguma coisa que vai ser pior. Então é interessante mesmo, eu acho que é fazer um planejamento, botar no papel tudo que gastou, o que tem pendente ainda para ser pago,
e que aí a pessoa vai conseguir decidir o que fazer. Vamos pegar alguns exemplos diferentes. A pessoa que não tinha dinheiro, gastou muito no Natal, no Ano Novo, com presente, com festa, e ela continua sem dinheiro agora. Mas aí ela vai receber, por exemplo, as férias. Esse dinheiro das férias, é importante ela pagar de cara esses impostos, ou ele tem que pensar antes de fazer qualquer coisa, porque quando ele voltar de férias em fevereiro, por exemplo, ele não vai ter esse dinheiro. Como é que é isso? Na verdade, sim, o que a gente fala sempre, o mais importante é a pessoa fugir de onde o juro é mais alto. Então, por isso que a gente fala sempre que é legal o planejamento, botar no papel mesmo, porque aí a pessoa vai conseguir visualizar onde ela está gastando mais no questão de custo financeiro, de juros mesmo. Por exemplo, se a pessoa deixar atrasar um cartão de crédito ou um cheque especial no banco, esses são os juros mais caros que a gente tem no mercado. Então, assim, volto a falar do planejamento, é saber onde ela está devendo, para primeiro procurar quitar onde estão os juros mais caros. E aí buscar alternativas. Uma delas é esse dinheiro, por exemplo, de férias, mas aí tem esse lado também. Não pode também gastar todo. Tem que gastar o que ela sabe que vai sobrar do mínimo que ela precisa para o próximo mês. Então, assim, mas aí buscar alguma fonte, às vezes até buscar um empréstimo em algum outro lugar com um juro mais baixo, com um prazo mais longo, mas que ela quite contas que possam ter ficado de juros mais altos, né? Contas que não pode atrasar. A gente sabe que várias parcelas, várias prestações que a gente tem que pagar agora, vários impostos, eles são divididos. E se você fizer pagamento como o IPVA, por exemplo, pagamento à vista, você tem um desconto de 3%. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte, se a pessoa tiver o dinheiro para pagar isso já de cara, é melhor que ela fique livre dessas contas agora em janeiro, ou é melhor para ela escalonar esse pagamento, fazer tudo certinho as 3 vezes, porque depois tem seguro, tem taxa de licenciamento, como é que é isso? Na verdade, o que a gente fala assim, depende muito de cada pessoa. Se a pessoa tem um recurso já em mãos, tem a condição de, por exemplo, quitar à vista e pegar esse desconto, eu penso que vale a pena, sempre vale a pena pegar algum tipo de desconto aí, porque é um dinheiro que acaba sendo a mais. Agora, tem que pensar, às vezes as pessoas têm um orçamento muito apertado, e aí pode ser assim que hoje ela tem e ela pensa que não vou precisar desse dinheiro, posso quitar à vista. Mas pode ser que daqui 2 meses ela tem alguma outra conta aí que ela não estava esperando, pode acontecer uma situação de doença, alguma coisa de emergência, e aí que ela vai precisar e já gastou, e aí vai ter que buscar um dinheiro emprestado, vai ter que atrasar alguma outra coisa e vai gerar um custo maior. Então, assim, se a pessoa tem muito dinheiro sobrando, claro, sempre é bom, paga à vista logo e pega um desconto. É muito comum nesses dias mas hoje. Quem está mais apertado é Rapidinho, o tempo acabou, mas material escolar, pesquisar antes, tem muita diferença de preço no mercado, vocês que são economistas, o que vocês recomendam nessa hora? Pesquisar é o fundamental em 2 ou 3 lugares, porque a variação de preço existe de loja para loja, é muito grande. Então, assim, pesquisar é sempre importante, que vai poder embasar e pensar melhor, vou aqui ou vou ali. Às vezes comprar em mais de um lugar, buscar sempre por produto, se a pessoa tiver tempo e condição. Compra um pouquinho aqui, um pouquinho lá, ali, e aí vai conseguir um desconto somado tudo. Tem que ver também no fim das contas também, porque às vezes ficar de um lado para o outro também, a gasolina vai embora e aí não adianta. Às vezes é uma economia que você gasta no combustível, né? Tem isso também. Tá certo. Enfim, tudo é fazer conta, né? Renan Wülfel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte muitas vezes aqui esse ano, viu? Obrigado. Um abraço para você, bom 2014. Obrigado. E daqui a pouco as dúvidas sobre o destino da gorjeta que nós damos aos garçons. A gente volta em instantes. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa. Mas o meu filho achou. Ele tinha só 8 anos. Você não sabe o que é perder um filho. Se eu pudesse voltar no tempo... A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal.
A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. %10 de gorjeta estimula o trabalho do garçom, aumenta o salário dele e de outros profissionais que trabalham em bares e restaurantes. Mas existem dúvidas se isso realmente acontece na prática. Veja na nossa reportagem. Há 25 anos, a mesma rotina. Milton, mais conhecido como Buscapé, tem como marca registrada o bom atendimento e sempre com um sorriso no rosto. O serviço prestado com qualidade garante uma gorjeta de 10% para o garçom no final do dia. Os 10% ajuda muito. Por exemplo, comprar seu café, seu pão, seu leite no dia de amanhã para as suas crianças, porque todos nós aqui trabalhamos e tem sua família. Vendo da caixinha gorda, seu coração fica até feliz, que amanhã você passar amanhã já tem tudo dentro de casa. Você entendeu como é? Os clientes não são obrigados a pagar 10% do total da conta para os garçons, mas quando pagam, a gorjeta é dividida para todos os funcionários, até mesmo para os cozinheiros. De acordo com o proprietário do bar, essa é uma forma de motivar o trabalho em equipe. É uma maneira que eu tenho de um corrigindo o outro. Por exemplo, o garçom fica preocupado com a cozinha dela não dar nada errado, a cozinha fica preocupada com o garçom dele não deixar ninguém sair sem pagar ou de dar alguma coisa errada. O garçom fica preocupado com o churrasqueiro se ele vai queimar o espetinho dele. Então, ou seja, é uma maneira que eu tenho de corrigir. Você não deixa que nada dê errado. Se não tiver nada errado, é todo deles. Foi a melhor maneira que eu encontrei, é um corrigindo o outro, ninguém preocupa, um briga pelo outro. Resolveu o problema. Segundo a convenção coletiva do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte, os valores arrecadados com as gorjetas devem ser declarados em um documento. A empresa tem obrigação de fazer o controle para que todo o dinheiro seja repassado corretamente para os colaboradores. A gorjeta é tão importante para o garçom que muitas vezes o salário chega até dobrar por causa da gratificação. Os trabalhadores precisam ficar atentos ao receber os 10%. O pagamento deve ser feito por meio de um recibo assinado pela empresa. Este desembargador do TRT Minas explica que a gratificação incorpora ao salário dos garçons. Por isso o recibo é tão importante. Deve ser calculada uma média salarial dos últimos 6 meses na hora de pagar o 13º, férias e também FGTS. Pelo artigo 457 da CLT, as gorjetas, elas integram o salário do empregado. Então, não só a importância fixa, como as gorjetas que ele receber. Então, isso está previsto na disposição legal. Integra para todos os efeitos, inclusive férias, 13º e FGTS. De acordo com a Associação dos Garçons de Belo Horizonte, na maioria das vezes isso não acontece e o trabalhador acaba recebendo apenas o salário base. Belo Horizonte deve ter umas 3 casas que eu conheço de ouvir falar que paga mais ou menos correto, mas a maioria não. A maioria paga somente um salário de classe, eles fazem uma base deles lá e paga o salário de classe e não repassa esses 10%. Bom, hoje é dia 1º de janeiro, as festas de fim de ano aconteceram e geralmente nesta época a gente acaba comendo mais do que devia e bebendo também exageradamente. A gente chama de intoxicação alimentar e a gente vai saber o que fazer a partir de agora com a nutricionista Juliana Baide. Juliana, a gente come demais, não adianta, mesmo quem está de regime, mesmo quem faz exercício, acaba que não pratica tanto exercício assim e come exageradamente. E também junto com isso vem a bebida, a cervejinha, a virada de ano. E agora, como entrar 2014
desintoxicando e voltando à saúde normal. Boa noite. Boa noite. Bom, agora é hora de correr atrás do prejuízo, né? O ideal seria assim, tomar bastante líquido, água principalmente, não vale aí contar com leite, né, nem com refrigerante. O ideal seria água, açúcar, água de coco. E usar os alimentos que a gente chama de detoxificantes, que são alimentos que ajudam o fígado a estar trabalhando para eliminar as toxinas que a gente captou lá atrás no Natal e no Réveillon. Então quer dizer que tem alimentos específicos para tirar esses alimentos tóxicos para o fígado, Tem né? sim, que nos ajudam. Quais são eles? A gente tem, por exemplo, as brássicas, que inclui couve-flor, rúcula, agrião, que são bons para o fígado. E a gente pode também optar por alimentos anti-inflamatórios que também ajudam nesse trabalho, que são gengibre, canela, o cacau em pó, aquele cacau sem açúcar, o natural mesmo, na verdade, e todos os temperos naturais, tipo o alecrim, o manjericão, o tomilho, tudo isso vai nos ajudar. Fazer um suquinho também com abacaxi ou melancia e melão, que são super diuréticos, também ajudam a mandar as toxinas embora. Essas toxinas normalmente elas são diferentes, as que vêm, por exemplo, de alimentos com de bebidas alcoólicas, ou são, quando você acaba ingerindo tudo, elas viram as mesmas toxinas ou cada um tem uma diferença para se cuidar depois? São diferentes, porque a gente tem a fonte de gordura, tem a fonte do álcool, tem a fonte do açúcar, mas todos esses alimentos aumentam o teor de toxinas de formas diferentes, mas o álcool e a gordura, por exemplo, passam pelo fígado. Então o órgão que a gente dá mais atenção nesse momento no processo de detoxificação é o fígado, mas a gente também pensa muito no intestino. Então a gente tem que estimular o trabalho do intestino também, além de estimular o trabalho do fígado. Então deixar o intestino funcionando, né, não ter o intestino preso nesse momento, seria muito importante. E a gente consegue isso com o uso de fibras e água. Normalmente nessa época do ano, final de ano, passagem, a virada de ano, a gente, como a gente já falou, a gente come demais, exageradamente. E tem muita gente que continua agora em janeiro fazendo a mesma coisa porque está de férias, vai para a praia, vai passear, vai descansar, e aí os exercícios acabam ficando de lado nesse mês e continuam essa intoxicação. Qual o problema que pode ser causado se as pessoas não, mesmo viajando, não fazerem exercício, não comerem esses alimentos? Isso pode agravar muito na hora que voltar das férias em fevereiro? Pode ter problema sério de saúde, Juliana? Na verdade, assim, o risco maior é de aumentar o peso, aumentar o colesterol, o triglicérides e a glicemia. Então, quem já tem uma tendência a ter uma glicemia mais alta tem que ter um cuidado ainda mais especial, né? E um outro erro das pessoas é, às vezes, fazer uma grande refeição só ao longo do dia. Então viaja, acorda mais tarde, não come tão bem, aí faz aquele almoço que já é um jantar, tipo 4 da tarde, e fica muitas horas sem comer, né? E às vezes sem se hidratar. Isso é um perigo, né? Porque à medida que a gente pula a refeição, você aumenta um hormônio chamado insulina, e essa insulina facilita o ganho de peso. E as pessoas também têm que comer frequentemente para manter uma glicemia adequada. Então acho que os principais pontos são do colesterol e do triglicérides. Nesse caso também existem alguns alimentos para ajudar nessa questão do colesterol e triglicérides, uns alimentos que podem diminuir, ou então aqueles que evitam aumentar, por exemplo? Tem sim. Os peixes, principalmente arenque, sardinha e salmão, atum também. As fibras, por exemplo, da aveia, da linhaça, também seria muito importante em relação ao colesterol. As castanhas, que a gente chama de oleaginosas, que inclui castanhas, nozes, amêndoas, né? E a gente trabalhar também, talvez, com uma suplementação de ômega 3, se for necessário, mas tem que ser avaliado caso a caso. Quer dizer, tudo isso acompanhado de bons exercícios mesmo durante as férias, né? Largar a preguiça de lado e descansar, mas de uma forma saudável, Com né? certeza. Quando a gente está de férias, tem até mais tempo para fazer exercício. Juliana, muito obrigado pelas explicações. Bom 2014 para você. Para você também, um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Daqui a pouco, os brasileiros estão demorando cada vez mais para sair de casa, da casa dos pais. É isso mesmo, a gente volta já. O Brasil tem tudo para ser um dos maiores produtores de pescado. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura veio fortalecer o setor com crédito e investimentos para renovar barcos, construir viveiros, modernizar a indústria e a comercialização do pescado. Mais de 300 mil famílias serão beneficiadas. Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Saiba mais, mpa.gov.br. Governo Federal.
O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO. Venha para a estatística. Eles chegaram devagarinho e aos poucos dominaram o mercado. Os óculos escuros deixaram de ser produto dispensável e são pré-requisito hoje em dia no visual de muitas pessoas. Mas até que ponto eles fazem bem para a saúde dos olhos ou podem ser utilizados sem distinção? É o que você vai saber agora na nossa reportagem. Ele está no rosto ou na cabeça de muita gente. Tema inclusive de música, os óculos escuros saltam das vitrines das lojas para a realidade. É visto por todos os lados, fora e dentro de ambientes fechados. Engrossa os ganhos de quem vende, dá um look a mais para quem não fica de jeito algum sem eles. Tem óculos de formatos diferentes, cores diferentes. Eu sou meio perua, na verdade, para óculos e gosto muito. Guilherme Finotti é gerente de loja e tem nada mais, nada menos que 6 óculos de sol. O motivo de ter tantos modelos, bom, ele mesmo explica, ou pelo menos tenta. Hoje em dia, se você for olhar, for observar as pessoas usando, cada um tem um estilo diferente, cada um tem um modelo diferente. Você acaba tendo a curiosidade de ter cada um de um modelo diferente. De olho nesse tipo de consumo, as óticas aproveitam, lançam cores de lentes, armações especiais e vários tamanhos. Modelos que agradam quase todo mundo e que não saem do rosto, independente do dia ou noite. É legal, isso aí é só pra tirar uma onda também, né? Fica fashion. Acessório fundamental no guarda-roupa de muita gente, o óculos escuro protege dos raios ultravioletas do sol. Mas até que ponto as lentes são benéficas para a saúde dos olhos? Segundo este médico, é preciso saber se as lentes têm proteção UVA, UVB e procedência da ótica. Caso contrário, você pode enxergar futuramente vários problemas. O óculos escuro, o óculos solar, ele é extremamente importante na medida que hoje nós temos uma incidência aumentada dos raios ultravioletas, né? Isso já foi bem documentado que tem aumentado ao longo dos anos essa capacidade de penetração dos raios dentro da atmosfera. Então, essa proteção que o óculos fornece, ela é importante porque o raio ultravioleta pode, ao longo de um tempo, promover algumas alterações oculares, tipo a catarata e, o mais importante e mais séria, a degeneração macular senil, que é uma alteração do fundo de olho, que promove uma perda visual e que não é reversível. Já sobre o uso do acessório apenas para ambientes abertos, esqueça o mito. A indicação primária do óculos é o conforto com a claridade, né? Agora, se esse conforto se estende também para ambientes fechados, extremamente iluminados, shopping, por exemplo, ali a intensidade de iluminação dali é quase que uma iluminação de dia. Então, a pessoa pode estar utilizando esse óculos também em ambiente fechado, mas onde tem uma quantidade de luz grande. E a proporção de brasileiros entre 25 e 34 anos de idade que ainda vivem na casa dos pais aumentou de 20% para 24%. É o que aponta uma análise feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Lorena tem 29 anos, é formada e trabalha como professora de inglês. Até aí, nada de diferente, a não ser por um detalhe. Ela mora até hoje com a mãe e nem pensa em morar sozinha. A oportunidade de estar perto da família é uma economia ao mesmo tempo, porque a contribuição que eu dou aqui é menor do que se eu morasse sozinha, pagasse aluguel, água, luz, telefone. E porque é mais cômodo também. Praticidade, economia, comodidade. As justificativas de muitos jovens que ainda moram com os pais são muitas e compartilhadas por muita gente. De acordo com uma pesquisa recente do IBGE, o número de jovens entre 25 e 34 anos que ainda vivem com os pais passou de 20% para 24%. É a geração canguru. Eu penso que tem uma questão aí de tanto a idade para se casar aumentou a média, tanto para homens quanto para mulheres, então os filhos ficam mais tempo em casa, e a questão da carreira, as pessoas têm estudado mais também, o número de anos que o brasileiro tem estudado é maior, e tem ficado mais em casa até acabar os estudos e ter uma estrutura melhor também para sair. E nas ruas da cidade, pais e mães que abrigam os filhotes em idade avançada apoiam a estratégia dos filhos em permanecer dentro de casa. Porque eles estão fazendo faculdade, né? Para eles, até eles conquistarem a profissão, isso aí já vai dar uma ajuda boa, né? Depende da vontade deles. Se eles querem ficar com os pais, é correto. Mais do que correto. Mas a situação não é tão bem vista por estudiosos e psicólogos e mascara uma situação que pode custar muito no futuro do filho. Pais e mães corujas ou superprotetores devem ficar atentos e seguir alguns bons conselhos para o bem da ninhada. As pessoas mais dependentes, como eu disse, desde criança, historicamente, não aprenderam a ser mais autônomas, elas são mais medrosas. Por quê? Porque não fizeram, não enfrentaram. Quando elas vão precisar fazer, elas sentem ansiedade. Quanto menos repertório de comportamento uma pessoa tem, mais ansiosa ela é. Porque qualquer coisa parece difícil. Então a pessoa precisa querer e se esforçar um pouco para enfrentar o medo, enfrentar a timidez às vezes e ganhar o mundo, um mundo com uma vida com independência, né? Com certeza isso também traz felicidade. O aconchego do lar é legal, é importante, é saudável também. Mas essa sensação de ser capaz de cuidar da própria vida, ela é extremamente importante e também saudável. E o nosso primeiro TVU Notícias de 2014 terminou por aqui. Mas amanhã a gente volta com mais informações para você. Obrigado pela audiência e até lá!